Fala galera, muito bom dia, muito bom dia. Estamos aí para trocar uma ideia e eu quero te falar uma coisa importante. O grande reforço que o Eduardo Cudê pode ter nos próximos dias. Inter volta a campo amanhã à noite pelo Campeonato Brasileiro em Criciúma. Talvez a última partida longe dos seus domínios. Inter, é importante vencer as próximas 2 partidas para ficar naquela ponta de cima brigando de quem briga pelo título. Tudo isso a gente conversa logo em seguida após a vinheta. Tudo sobre o Clube do Povo. E aí, Jairo, qual é a solução? Bom, quero te falar de ativo. Ativo é você na ativa sempre. Não te esquece, cara. O ativo é o estimulante do homem moderno, da mulher moderna. Tem o ativo gladiador, o ativo ultra, o ativo fêmea para as mulheres. É o estimulante do homem e da mulher moderna. Não deixa passar mais tempo, magrão. Vai nessa. Faz a tua vida um pouco diferente. E também não posso deixar de falar de KTO. Quem foi na minha dica na KTO se deu bem no Clássico Grenal. O Internacional venceu, a odd estava alta, fez tua fezinha, ganhou 20%. Não! Então aproveita e ganha agora, cara. Vai lá, kto.com, faça seu cadastro, utiliza o código JAIRO e ganha 20% de bônus no seu primeiro depósito. E aí, a diversão é garantida. Eu quero te falar do grande reforço que o Internacional pode ter já nos próximos dias. Mas antes, vamos falar de Campeonato Brasileiro? O brasileiro, aqueles times que a gente falava que iam disputar o título, que eu projetava, inclusive, está se confirmando. Está se confirmando. Palmeiras, Flamengo. Palmeiras começou o brasileiro de uma forma estranha, já está lá na ponta de cima, está brigando com o Flamengo. O Inter, se ganhar as duas, encosta nesses 2 times e também fica numa situação bacana no Campeonato Brasileiro. E para mim eram os 2 times que iriam brigar no Campeonato Brasileiro, além do Atlético Mineiro. Bom, isso é uma suposição. Isso é uma coisa que eu pensava desde o começo, que esses 2 times eram grandes candidatos, esses 4 times eram os grandes candidatos ao título brasileiro. Pode mudar no decorrer? Pode. O Bahia vem fazendo uma grande competição, mas eu acho que não tem pulmão para ir até o fim. O Grêmio está fazendo uma grande competição para jogar a Série B ano que vem. E até me perco quando eu falo nisso, Arerê. Cara, então o importante é vencer amanhã o Atlético Mineiro no Heriberto Wilson, lá em Criciúma. O Atlético Mineiro é um adversário direto. Esse time tu tem que trocar pontos, no mínimo. Então tu tem que fazer valer o teu fator local, por mais que tu não tenha um fator local. Mas vamos lá. O jogo que o Inter fez em Criciúma parecia um fator local. Porque estava cheio o estádio. Pressão, gritaria, força. O Inter quase se deu bem diante do São Paulo lá. Jogo difícil, muitos desfalques do Inter. O Inter perdeu o Alan Patrick com 1 minuto de jogo. Teve outros locais, além de Criciúma, como Floripa, Caxias, que o Inter fez valer o seu mando. Foi legal os jogos, muita torcida, muita festa, muita recepção. Isso é bacana. O único lugar, acho que destoou um pouquinho, não destoou muito, foi Barueri. Barueri destoou muito e o Inter, tanto que nem mandou mais jogos lá. Mas uma coisa a se comemorar, um fato a se comemorar, que amanhã deve ser o último jogo do Inter fora do Beira-Rio. Domingo tem o Criciúma em Criciúma, mas é o mando do Criciúma. Tem o Fluminense no Rio, mando do Fluminense. Mas contra o Vasco já deve ser o Beira-Rio de volta. Contra o Juventude na Copa do Brasil, o Beira-Rio de volta. Isso é fundamental. A sua casa, os seus domínios, o Inter precisa disso para deslanchar ainda mais na competição. Se a gente pegar um apanhado do que o Inter fez fora, o Inter está muito bem. O Inter deve um pouquinho de entrega de um time que entrega um pouco futebol um pouco melhor, deve. Mas as vitórias estão vindo. Teve um tropeço contra o Vitória, que era inesperado, mas teve esse tropeço. Mas beleza. Vai acontecer. Ninguém vai ganhar todas, como o próprio Eduardo Cudê diz. Ninguém vai ganhar todas. Mas o Inter ainda deve um pouquinho de desempenho. E deve melhorar com a volta dos reforços. Por falar em grande reforço, que eu sei que tu está ansioso para saber, o Inter pode ter um grande reforço já na segunda. Já na segunda. Um grande reforço para o jogo contra o Fluminense, no Rio, contra o Juventude. Quem é, Jairo? Um velho conhecido do Internacional. Tá pensando horrores agora, hein? Ener Valencia, rapaziada. Ener Valencia. O Equador perdeu a primeira partida na Copa América. Se ele empatar diante da Jamaica, tá fora da Copa América o Equador.
Está eliminado. E aí, Ener Valencia voltaria já para o Internacional nos próximos dias. E esse é um grande nome, que é um nome referência do ataque do Inter, um dos jogadores mais importantes do Inter com relação ao ataque. Isso é um reforço de muito peso. Nós temos 3 jogadores fora, Ener Valencia, Rocher e o Borré. O Rocher dificilmente, tá? O Uruguai vai se classificar, a Colômbia também dá indício de se classificar com facilidade, devem seguir um pouco mais na Copa América. Mas o Equador, o Equador deve... Até porque o Equador tem um México domingo, então pode se complicar ainda muito o Equador. Então, cara, esse reforço é um reforço de peso que o time do Eduardo Cudê ganha, é um reforço que, se der tudo certo para o Inter e errado para o Equador, que coisa feia torcer contra uma seleção, azar, é o Inter que importa. Ele já volta para o Beira-Rio, e aí reforça ainda mais o time. Até porque Alário está tendo um desempenho muito abaixo do que se espera. Eu estou um pouco decepcionado com esse jogador. A gente sabe que ele tem para entregar mais, mas eu estou um pouco decepcionado com esse jogador. Então o Ener é fundamental nesse time do Internacional, encaixa como uma luva no time do Inter. Tomara que volte logo. Bom, galera, amanhã eu já vou estar direto de Criciúma. A gente passa semana em Criciúma porque tem 2 jogos. Esse vai e vem é até ruim. Então vamos ficar por lá para trazer tudo para vocês de Inter e Criciúma. Vou te trazer informações do Criciúma, te trazer informações do Inter. Mas assim, ó, isso depois de amanhã, porque amanhã a gente já tem o jogo lá em Criciúma diante do Atlético Mineiro. Vencer é fundamental. Vamos lá, não precisa entregar aquele futebol vistoso. 3 pontos, me serve. 3 pontos me serve. E a partir de amanhã também a gente é Atlético Goianiense de coração, desde que nasceu, com tudo que tiver mais força nesse mundo. Valeu, gurizada. Hoje às 19 tem uma live, vamos trocar uma ideia e falar um pouco mais de Internacional. Abraço. Tudo sobre o Clube do Povo. E aí, Jairo, qual é a solução?